Olá, na aula de hoje é com muita satisfação que vamos trabalhar com vocês o tema promoção de vendas e merchandising. Na verdade, o objetivo dessa aula é apresentar os conceitos e o papel das ferramentas, promoção de vendas e merchandising. Promoção de vendas e merchandising são dois assuntos bastante atuais, bastante importantes para a comercialização de produtos e serviços. Na verdade, essas ferramentas foram ganhando importância dentro do composto de comunicação de marketing. A promoção de vendas é uma palavra que tem que ser trabalhada porque muitas vezes se confunde o P de promoção dentro do mix de marketing com esse P de promoção de vendas propriamente dito. Na realidade, o P de promoção dentro dos 4 P's de marketing tem um significado de promover. Ou seja, dentro do P de promoção, nos 4 P's de marketing, você tem algumas ferramentas de comunicação e dentre elas se repete a mesma palavra, mas é assim que se usa, né, no mercado, é o P de promoção de vendas e junto com promoção de vendas as ações de merchandising. Vejamos então agora a diferença entre propaganda e promoção. A propaganda, ela trabalha características e benefícios dos produtos, se utiliza mídias, ela visa, dentre outras coisas, criar uma imagem dos produtos, trabalhar a marca, trabalhar a empresa como um todo, o lado institucional da coisa. A promoção, diferentemente disso, ela tem um efeito mais rápido, ela tem a vocação de ser imediata, ela procura modificar as atitudes e comportamentos do cliente e do consumidor, especialmente no ponto de venda. O merchandising também colabora e contribui dentro dessa perspectiva de mudança de atitude ou iniciativa do cliente em direção ao produto provocada por um convite de ações de merchandising e de promoção. Vejamos o conceito de promoção de vendas adaptado de Philip Kotler. Promoção de vendas é definida como uma variedade de incentivos de curto prazo para encorajar a experimentação ou a compra de um produto ou serviço. Nesse conceito do renomado autor Philip Kotler, a gente constata que ele classifica como um incentivo. Então a promoção ela motiva o cliente a experimentar um produto, a adquirir uma marca que para ele é nova ou até para que ele aumente a quantidade de produtos comprados. É claro que a promoção, muitas vezes, ela aumenta o estoque na casa do cliente, na casa do consumidor. Às vezes você está num estabelecimento comercial, já tem aquele produto, não foi até lá para comprá-lo, e você vendo uma promoção, vendo um convite, vendo algo diferente, um preço especial, por exemplo, você acaba comprando uma quantidade maior, mesmo sem ter a necessidade imediata daquele produto. Então a promoção ela tem um resultado positivo para quem comercializa produtos e serviços, na medida em que ela incentiva, né, ela aumenta a possibilidade de compra e incentiva a compra por parte do consumidor. Vejamos também agora, adaptado de um outro renomado autor, no caso Marcos Cobra, aqui do Brasil, o conceito de merchandising. Merchandising é definido como toda a ação visando a exposição do produto no ponto de venda. É colocar o produto certo, no lugar certo, no tempo certo, na exposição correta, no preço certo, na quantidade certa e assim por diante. Observa-se, portanto, que merchandising contribui aí para essa questão promocional, uma vez que trabalha ações no ponto de venda. Como expor o produto? Todos percebemos que nos estabelecimentos comerciais a gente tem à nossa disposição dezenas, centenas, em alguns casos milhares de possibilidades de produtos à venda. O cliente bombardeado por esse conjunto de informações, ele vai fazer as suas escolhas em função das influências visuais que ele recebe. Não só visuais, mas especialmente visuais. Nesse caso, o merchandising entra porque merchandising trabalha a questão de comunicação visual no ponto de venda, através de faixas de gôndola, através de pequenos banners, através de materiais de exposição.
que acabam chamando a atenção do consumidor por meio de displays e outros artifícios existentes para essas finalidades. É muito difícil fazer um merchandising bem feito, até pela própria definição do Marcos Cobra, porque você colocar o produto certo, no lugar certo, no tempo certo, na exposição correta, quer dizer, tudo tem que acontecer de maneira muito perfeita para que você consiga ter o merchandising acontecendo. Por isso que quando você tem num programa, por exemplo, numa novela, a exposição de um determinado produto, quando o artista simula uma determinada um consumo de um produto, como um refrigerante ou uma cerveja, aquilo é classificado como merchandising porque você teve isso acontecendo. Hipoteticamente, é claro que é só uma situação criada por uma telenovela, você tem o consumidor tendo o produto à sua disposição, no caso o refrigerante, na temperatura certa porque ele é tirado da geladeira. Ele está à disposição, né, ele está à disposição do consumidor, que é o artista solicitando aquele refrigerante. Então aquele momento de consumo ele acontece de maneira perfeita e aí você tem o merchandising tendo esse tipo de definição também. Isso também acontece com outros tipos de produto, como bancos, como caixas eletrônicos, o artista utilizando esse tipo de serviço. Essa ação é chamada de uma ação de merchandising, porque o consumo acontece dentro daquele determinado contexto e o cliente, no caso o artista, sai satisfeito daquela transação, ele consegue fazer o uso do caixa eletrônico nesse caso e ele sai feliz com isso. Então o merchandising tem essa definição, o que é muito difícil de fazer na prática, porque tudo tem que acontecer, todas as ações de atividades mercadológicas têm que acontecer, e logísticas, né, e o que vem por trás tem que acontecer de modo perfeito para que você tenha de verdade acontecendo merchandising. Vejamos agora, para ilustrar também uma ação de merchandising, um trecho do filme O Show de Truman. Hi, honey. Look what I got free at the checkout. It's a Chef's Pal. It's a dicer, grater, peeler, all in one. Never needs sharpening, dishwasher safe. Wow. That's amazing. Truman. Missed a spot. Esse pequeno trecho mostra aí como o merchandising acontece em conjunto com a mídia, né, com o canal de televisão. E hoje, dentro da programação das TVs abertas e fechadas, são muito comuns aí, é muito comum a apresentação de produtos dentro desse olhar mercadológico com ações de merchandising, né? E eu até recomendo que vocês assistam esse filme, aqueles que ainda não assistiram, porque esse filme ele mostra toda essa questão de comunicação de marketing. Vejamos também, para ilustrar um outro exemplo, um trecho do filme 007 Cassino Royale. And that makes perfect sense. Since MI6 looks for maladjusted young men who give little thought to sacrificing others in order to protect Queen and country. You know, former SAS types with easy smiles and expensive watches. Rolex? Amiga. Beautiful. O trecho desse filme 007, muitos assistiram, acredito, ele ilustra aí a questão do relógio Ômega, apresentando o uso do produto, por isso que a gente chama essa ação de merchandising, pelo 007, quer dizer, um homem vitorioso, um homem que consegue chegar aos seus objetivos, um homem que seduz as mulheres, né? Então você associa essa situação, esse contexto, ao uso do relógio, o que acaba levando muita gente, consciente e inconscientemente, a adquirir a marca. Então isso agrega valor à empresa que patrocina esses tipos de filmes. Objetivos e públicos. Uma outra questão ligada ao merchandising e promoção é que você faz promoções de vendas para atingir públicos diferentes muitas vezes e com objetivos diferentes da mesma forma. Vocês podem ver agora nessa figura, nesse diagrama,
o processo da cadeia de distribuição para que nós possamos ilustrar os objetivos e públicos que podem ser alcançados com ações de promoção de vendas. Nessa figura percebemos que os fabricantes vendem para os atacadistas para os varejistas e estes para os consumidores. Há outras possibilidades, muitas vezes os fabricantes vendem diretamente para os varejistas e estes para os consumidores, ou os fabricantes diretamente para os consumidores. Por outro lado, utiliza-se internet, telefone, correios como métodos de comunicação e hoje também de transação. Então, dentro dessa perspectiva, as promoções elas podem ser realizadas visando cada um desses intermediários ou também podem ser realizadas diretamente para os consumidores. Um exemplo de promoção para atacadistas que a gente pode citar são aquelas promoções realizadas para vendedores dos atacadistas que possuem vendedores externos. Então, muitos atacados no Brasil trabalham com vendedores externos e alguns fabricantes fazem concursos quando lançam produtos ou quando querem promover por uma nova embalagem, uma nova situação, determinadas marcas, elas incentivam os vendedores do atacado, premiando-os através de brindes ou através de uma remuneração extra, um percentual sobre as vendas realizadas. Essas promoções são muito comuns e surtem bastante resultado, uma vez que o vendedor do atacado acaba tendo uma remuneração extra vinda da indústria. Há também promoções para varejistas, então muitas vezes os fabricantes eles elegem algumas lojas varejistas ou algumas redes varejistas e fazem ações que incentivem, que remunerem o varejista que consegue aumentar as suas vendas. Essas remunerações podem ser feitas em mercadorias, podem ser feitas em dinheiro, elas podem ser feitas por premiações, brindes e esses resultados são apurados depois de determinado período, muitas vezes levando a uma parceria maior, a um relacionamento mais intenso, mais próximo entre os fabricantes e os comerciantes. Outro tipo de promoção, essa mais familiar para nós como consumidores, são aquelas realizadas para os consumidores finais propriamente ditos, Então, quando você utiliza a degustação de produtos alimentícios, demonstrações de produtos, distribuição de amostras grátis, a gente tem exemplos aí de promoções para consumidores finais. Outro tipo de promoção, empresas geralmente muito grandes fazem isso, são as promoções para os funcionários. Então, quando um produto novo é lançado, você os distribui para os funcionários experimentar, para que eles possam levar para os seus familiares. Em alguns casos, você faz reuniões, você mostra os benefícios desses produtos, até para que dentro da empresa haja também uma energia, uma força, um caminhar em conjunto por todas as áreas da empresa para que esse produto chegue até o mercado forte, de maneira incisiva, que ele realmente tenha sucesso desde o seu princípio, desde o seu começo, desde o início da sua atuação no mercado. Vejamos agora as implicações estratégicas das promoções. As promoções, obviamente, são positivas. Historicamente, elas vêm ganhando espaço dentro do orçamento de comunicação de marketing. Elas trazem resultados rapidamente. Elas ajudam, por exemplo, a diminuição de estoques. Elas ajudam a, entre aspas, roubar clientes da concorrência. Mas é importante deixar claro que também temos, às vezes, algumas implicações mais negativas. A promoção ela tem tirado recursos das propagandas dentro do composto promocional, o que pode ter um resultado positivo no curto prazo em relação a volume de vendas, mas a promoção ela tem resultados menos importantes quando a gente coloca a questão de construção da marca, de construção de benefícios e assim por diante. Outro problema da promoção de vendas e outro cuidado, portanto, que é preciso ser tomado, é que a promoção ela joga muitas vezes o preço para baixo e essa questão acaba acostumando o cliente a comprar por um preço inferior e a empresa depois tem uma dificuldade, em alguns casos,
em vender o produto por um preço superior. Um outro exemplo, uma outra situação que é importante ser analisada pelo gestor de marketing, é que alguns produtos podem ter um impacto a longo prazo e médio prazo ruim quando você faz promoção de vendas. Por exemplo, um creme dental. Quando você trabalha fortemente promoção de vendas em creme dental, o cliente acaba comprando, ele se estoca desse produto, mas o consumo de pasta de dente, de creme dental, ele acaba não tendo um aumento, o que faz com que o estoque saia do fabricante, do varejista, vá para a casa do consumidor, e aí o consumidor vai ficar 2, 3, 4 meses sem comprar o produto, ou seja, você adia o seu problema para um momento futuro. Então são questões que têm que ser colocadas, porque para outros produtos, como produtos de consumo, a promoção, na verdade, ela aumenta o consumo, você tendo, por exemplo, batata em casa, Ruffles, você tendo chocolates, você tendo esses produtos, as pessoas consomem uma quantidade maior e voltam a comprar novamente. Mas no caso de um produto como creme dental, você não tem uma intensificação do consumo, então esse cuidado tem que ser tomado também. Houve uma pesquisa, e nessa pesquisa publicada nos Estados Unidos na década de 90, no começo dos anos 2000, embora já tenham passado alguns anos, você tem algumas informações importantes que também devem ser consideradas. Uma delas é que o impacto das promoções quase sempre são de curto prazo, o que reforça aquilo que a gente acabou de dizer agora há pouco, no que diz respeito a cuidado com essa questão de investir demais em promoção, porque você deixa o longo prazo, o médio prazo, as estratégias de comunicação, de construção de marca de lado, e isso pode ter um impacto negativo. Então tem que ter um balanceamento entre propaganda e promoção nesse caso. Uma outra informação referente a essa pesquisa diz respeito que normalmente as promoções de vendas dão pouco lucro. A maioria das promoções de vendas, elas ajudam no volume de vendas, elas geram experimentação do produto, mas elas não dão lucro. É uma operação menos rentável, até por motivos óbvios, na promoção, você está concedendo alguma coisa para quem compra, e ao conceder eu estou investindo. Uma outra informação interessante é que há uma busca permanente dos programas de marketing para que você ofereça maiores retornos. Essa é uma tendência que já vem de alguns anos, ou seja, a área de marketing tem sido cobrada pela área estratégica da empresa, pela área financeira da empresa, para dar melhores lucros, maiores retornos, e isso precisa ser feito, ou seja, as ações de promoção precisam ser contabilizadas para se entender até que ponto vale a pena você continuar investindo recursos volumosos nessas ações. Uma outra informação dessa pesquisa, por último, diz respeito ao crescimento dos investimentos em promoções, porque do ponto de vista estratégico isso é questionável, uma vez que o longo prazo fica, novamente, indica essa pesquisa isso, o longo prazo fica com menos recursos, com menores preocupações, e a empresa visionária, a empresa que tem uma pretensão de estar forte no longo prazo, ela precisa, na sua estratégia, traçar comunicações que tenham essa perspectiva e esse objetivo. O processo para a fixação de estratégias promocionais. Vejamos agora, no diagrama, como se dá esse processo, quais são as etapas para a construção do composto promocional de modo estratégico, de modo planejado. Primeiramente, é preciso definir o objetivo pretendido. O objetivo pretendido vai depender do perfil de público que será atingido por essa promoção, se vai ser pessoa jurídica, pessoa física, quais as expectativas e possibilidades do público em relação ao produto ou ao serviço, determina-se ações em curso ou já realizadas, ou seja, é feita uma análise sobre as antigas promoções, quais foram os resultados obtidos, geralmente há um histórico sobre isso. Posteriormente, você estabelece a promoção. Tempo de duração, é fundamental essa etapa, promoções precisam ter tempo para começar e data para terminar. Em seguida, os custos totais da promoção e os resultados esperados.
Com a implementação da mesma, você consegue medir e determina formas de controle. Então, esse diagrama é baseado no livro do Zenoni, de 2005, e do Boaribe. Ok? Nota-se no diagrama que a construção de promoções deve ser feita de modo criterioso. Normalmente você, ao estabelecer promoções, precisa entender quais são os seus objetivos, quais foram as promoções passadas. Na verdade, as empresas aprendem muito com isso, o que deu certo, o que deu errado, aonde erramos, aonde podemos aperfeiçoar algum método, alguma maneira de atrair os consumidores mais criativa. Uma coisa importante que aparece nesse diagrama, as promoções precisam ter data para começar, data para terminar. Promoção que se repete, que se estende por muito tempo, ela acaba confundindo o cliente, parece que vira a situação normal. E a ideia de promoção de vendas é justamente o contrário, é você colocar como algo especial por um determinado período de tempo aquilo que você está querendo promover. Então esse diagrama ele ilustra o caminho para que você possa de maneira inteligente estabelecer essas promoções de vendas. E por fim você precisa medir, controlar, ou seja, entender o que está acontecendo, quais foram os resultados, quais foram, por exemplo, as lojas que obtiveram melhores resultados, o que se acertou, para que nas futuras promoções se crie um ciclo virtuoso onde você possa construir promoções mais eficazes, mais eficientes, com resultados mais promissores e melhores. Tipos de promoção. Há diversos tipos de promoção. Vamos ilustrar as mais comuns, as mais utilizadas, porque na verdade a cada dia são lançadas novas formas, a criatividade é infinita nesse sentido. Um dos tipos de promoção está relacionado à embalagem. Às vezes a própria embalagem do produto já tem um caráter promocional, quer dizer, a embalagem já comunica alguma coisa, já alguma vantagem para o cliente. Há diversos tipos de material relacionados a promoções. Materiais de faixas de gôndolas, blisters, produtos que ficam próximos de produtos correlatos, então você tem várias possibilidades nesse sentido. Embalagens em autosserviços também são bastante utilizadas quando se pensa em promoção de vendas. Na verdade, o autosserviço é o estabelecimento comercial onde as pessoas transitam, elas que se servem, por isso chama autosserviço, elas colocam seus produtos dentro de carrinhos, dentro de cestas, e na verdade a embalagem é o comunicador, é a comunicadora silenciosa nesse processo. Portanto, ela tem um caráter vendedor importante. Muitas vezes a embalagem leve 3, pague 2, ela está comunicando uma vantagem para o cliente final, e você tem, portanto, um incentivo dentro do conceito do Kotler, usando a mesma palavra, você tem um incentivo para a aquisição daquele determinado produto. Essa embalagem ela é desenvolvida de modo especial para um determinado período de tempo, e muitas vezes você também tem situações em que a embalagem é desenvolvida para canais atacadistas, para produtos que carregam aí uma quantidade maior de gramas, ou no caso de papel higiênico, hoje você tem embalagens promocionais de papéis com 50 metros, quando o padrão tem sido 30 metros. Então você tem várias situações. Um outro tipo de material usado em promoções são os displays. Displays podem ser fixos, podem ser móveis, podem ser de ferro, podem ser de papel ondulado. Você tem várias possibilidades de displays, eles são feitos em diversos tamanhos, muitas vezes são colocados próximos aos caixas, onde as pessoas já estão efetuando pagamentos, e eles acabam fazendo com que o cliente acabe adquirindo mais alguma coisa naquele determinado momento. Então a promoção de vendas e os seus materiais diversos, eles entram aí dentro dos estabelecimentos comerciais de diversas formas, em diversos formatos. Para alguns produtos, podemos afirmar que os displays são fundamentais. Você tem lâminas de barbear, os próprios chinelos havaianas, você tem produtos em que você tem dificuldade de exposição pela sua própria essência, pela sua própria característica, então você precisa encontrar
métodos, modos, maneiras alternativas para expor aqueles determinados produtos. Um outro tipo de promoção bastante utilizado são as premiações e os brindes. Distribuição de brindes também feitas em diversas situações, como eventos, nos próprios estabelecimentos comerciais, às vezes até nos pedágios das estradas. Você tem o estímulo ao uso daquele produto, daquela marca. Os brindes são também muitas vezes associados à compra de produtos. Então o estabelecimento comercial, em parceria com o fabricante, ele dá algum brinde, um boné, uma caneta, um chaveiro, em determinados contextos de comércio. E muitas vezes o brinde também está associado a premiações. Então você premia o cliente com alguma coisa quando ele compra ou experimenta o produto em exposição. Outros tipos de promoção estão relacionadas a demonstrações de produtos. Então alguns produtos como shampoo, alguns produtos como sabão em pó, você tem a demonstração do produto dentro de um contexto criado no estabelecimento ou em algum evento, e você percebe o uso do produto e o resultado do mesmo. Alguns tratamentos, alguns cremes, produtos cosméticos. Então hoje há bastante, um número grande de iniciativas em que você pode perceber o produto, o seu uso, a demonstração do mesmo. Um outro tipo de promoção são as degustações, produtos alimentícios, onde você consegue experimentar o produto. As importadoras de vinho costumam fazer esse tipo de ação junto aos estabelecimentos, especialmente supermercadistas, colocando um balcão e oferecendo pequenas doses para que as pessoas possam degustar aquele vinho e até conhecer uma safra nova, uma nova marca e assim por diante. Uma outra iniciativa também próxima e parecida com a degustação diz respeito à distribuição de amostras. Na distribuição de amostras você tem pequenas doses, às vezes em sachês, onde você consegue fazer com que o cliente tenha algum contato com o seu produto e, obviamente, na expectativa de que ele vai gostar e vai voltar a adquirir esse produto ou imediatamente ou no futuro bem próximo. Há outros materiais como banners, como faixas de gôndolas, como cartazes. Então esses são materiais que apoiam essas iniciativas, esses tipos de promoção, contribuindo para que a comunicação seja o mais enfática, o mais incisiva junto ao cliente, junto ao consumidor. Por fim, há um outro tipo de promoção, que é classificado como promoção de vendas, que tem uma característica diferente, que são os programas de fidelidade. Nos programas de fidelidade, a empresa ela premia, ela devolve alguma coisa para aquele cliente que fica fiel, para aquele cliente que faz negócios com ela sistematicamente. Essa iniciativa foi propagada principalmente pelas companhias aéreas e hoje ela faz parte da realidade de diversos tipos de empresa, especialmente empresas varejistas. Então você tem redes de drogarias, você tem pizzarias delivery, você tem várias empresas, livrarias, você tem vários tipos de empresa trabalhando programas de fidelidade, incentivando o cliente a adquirir novamente produtos da empresa. Esses programas de fidelidade têm uma característica diferente das outras promoções, porque eles são de um tempo duradouro, eles são de longo prazo. De todo modo, como você está dando para o cliente alguma coisa, você está incentivando o cliente a fazer negócio com você, essa iniciativa é classificada como uma iniciativa de promoção de vendas. Essa é uma prática que cresce, até porque clientes com essa característica tendem a ser mais rentáveis e são clientes já conquistados pelas organizações. Pudemos observar na aula de hoje que promoção de vendas e merchandising fazem parte do dia a dia das empresas comerciais, das indústrias, das empresas de serviços. É importante reforçar que as empresas elas precisam mesclar as ações de comunicação com propaganda, com equipe de vendas, com promoção de vendas, com merchandising.
Na realidade, esse composto precisa ser integrado e é preciso uma estratégia para que haja a dose certa de cada iniciativa. O conjunto delas levará a empresa para o sucesso. Vamos recomendar a vocês 2 livros. Primeiramente, o livro Marketing da Promoção e Merchandising, publicado pela editora Thomson, 2 autores, o Luiz Cláudio Zenoni e a Ana Maria Ramos Boaride. Esse livro é bastante interessante, uma leitura fácil, de fácil compreensão, com inúmeros exemplos, com todos os conceitos que a gente trabalhou dentro dessa nossa aula. Um outro livro é o livro Merchandising no Ponto de Venda, da Regina Blessa, publicado pela editora Atlas. Eu vou ler um trechinho para vocês observarem como é interessante essa leitura. Dicas para planejar um bom merchandising. Descubra qual a imagem visual que seu produto tem no ponto de venda. Pesquise os pontos fortes e fracos da embalagem, do material promocional, dos displays e da localização. Encontre o diferencial entre o seu produto e os demais concorrentes. Classifique-o entre os outros. Portanto, a gente tem aí um vasto estudo sobre essa área, cada vez mais criterioso e cada vez mais abrangente dentro da comunicação de marketing. Boa leitura a todos!